Aqui também, Missa Carmen e Suzanine, poderíamos dizer que é um fato notório, que dispensaria comprovação, porque esse fato foi tão assintoso em relação à democracia, que não houve pudor na consumação desse ato executório, que centenas de pessoas passaram, e a ministra Carmen se recorda, porque comigo estava no Tribunal Superior Eleitoral, no dia do segundo turno das eleições, postando vídeos que estavam sendo impedidos pela Polícia Rodoviária Federal para chegar aos locais de votação. Aqui, a cronologia comprova a ilicitude dessa conduta liderada, porque, óbvio, dentro da unidade de desígnios e o grande beneficiário, o líder, Jair Messias Bolsonaro, com a participação de Anderson Torres, ministro da Justiça, a quem a Polícia Rodoviária Federal está subordinada. Aqui a cronologia, ela mostra o absurdo total e o desespero desse grupo, dessa organização criminosa. A partir de inúmeras conversas que estão documentadas nos autos, reuniões e troca de informações, sob a coordenação e determinação de Anderson Torres, Marília Ferreira de Alencar solicitou a Fernando de Souza Oliveira, solicitou boletins de inteligência, a feitura de boletins de inteligência num primeiro momento, onde cada candidato havia tido mais de 75% dos votos nos determinado município. E, a partir disso, voltado diretamente para o candidato, então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Devemos recordar que nós estamos no segundo turno e esses boletins de inteligência foram feitos com base nas eleições do primeiro turno, na votação do primeiro turno. A Polícia Rodoviária Federal, com base nisso, determinou ou alterou a sua programação e alterou o seu policiamento para o segundo turno, voltado aos municípios e às áreas de acesso, às rodovias de acesso, principalmente no Nordeste, onde o candidato Luiz Inácio Lula da Silva tinha obtido uma boa votação, uma melhor votação no primeiro turno. Isso já havia chegado ao Tribunal Superior Eleitoral e, na sexta-feira, dia 28 de setembro, 28 de outubro, dia 28 de outubro de 2022, às vésperas do segundo turno, que seria dia 30 de outubro, eu determinei como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e depois referendado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, e aqui é sempre bom relembrar, ministra Carmen, que foi minha vice-presidente no Tribunal Superior Eleitoral, com muita honra, que todas as decisões da presidência, inclusive por proposta minha, durante as eleições, deveriam ser submetidas em 24 horas ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral. E essa foi mais uma delas. Eu determinei que a Polícia Rodoviária Federal não estava autorizada a realizar esse plano, essa operação específica, que claramente já demonstrava o seu viés ilícito. A Polícia Rodoviária Federal, então, fez o quê, ministro Flávio? A Polícia Rodoviária Federal disfarçou, disse que não faria essa operação, mas no dia fez uma suposta, entre aspas,
operação para verificar a condição dos veículos. E somente nesses municípios, nos acessos no Nordeste, onde um dos candidatos havia tido mais votação, os veículos eram parados para verificar o pneu, para verificar o chassi, para verificar o banco, para que essas pessoas não pudessem chegar aos locais de votação. Pasmem, na fila para chegar ao local de votação, porque estava num município do interior, para chegar a Salvador, o senador Otto Alencar. O senador Otto Alencar foi obstruído até que o TSE determinasse o fim dessa operação sob pena de prisão do então diretor da Polícia Rodoviária Federal. Até um senador da República foi obstruído, como todos os demais eleitores e eleitoras, de se dirigir e cumprir o seu dever democrático. Houve a necessidade, e também a ministra Carmen se recorda disso, da convocação imediata, fiz a convocação imediata. Presente, né? Presente do réu em outra ação penal, Silvinei, e determinei que imediatamente cessasse sob pena de prisão, porque ele estava obstruindo a eleição naquele ano. Ministro Alexandre, por favor. Eu percebo que Vossa Excelência quer beber água e por isso farei 2 comentários. Café. O primeiro sobre essas questões atinentes às decisões monocráticas, que foi um esclarecimento que Vossa Excelência fez em uma frase, mas que guarda uma nota de essencialidade a partir do momento que isso compõe a consistência das decisões deste Supremo e do TSE. Em qualquer colegiado, qualquer conselho, há poderes do presidente, no nosso caso, do presidente, do relator. Na Câmara isso acontece, no Senado, em qualquer conselho. O que importa é que a colegialidade se impõe e se manifesta. Portanto, é muito importante essa lembrança, porque isso compõe a mitologia de questionamento da motivação idônea, à luz do 93(9) da Constituição, acerca das decisões do Supremo. E o outro comentário é atinente à relevância desse fato que Vossa Excelência menciona sobre barreiras. A relevância em si, Vossa Excelência mencionou o caso de um senador da República, o ilustre presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Atual presidente. Mas há uma relevância outra, que é o intuito dissuasório. As pessoas não saem de casa por comodidade, porque não querem se expor, não querem expor suas famílias, porque constitui filas, engarrafamentos, e às vezes porque a lanterna do carro dele está queimada. Então, a relevância dissuasória é ainda maior, a provar a lesividade dessa conduta que Vossa Excelência está a descrever. Obrigado. Obrigado, ministro Flávio. E era exatamente isso que estava ocorrendo. Só uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, pois não, ministro Fux, os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que, nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente. Presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. Essa operação essa operação ilícita realizada pela Polícia Rodoviária Federal
está plenamente comprovada, a planilha juntada aos autos, planilha dados de extração, PSL, DEM, Republicanos, União, PL, concentração maior, por boletins de inteligência, pelas conversas e reuniões entre Marília e Anderson. Inclusive, o réu Anderson Torres organizou uma reunião entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal para executar a empreitada delitiva, e Marília Ferreira de Alencar acaba destacando a atuação ilícita do ex-ministro numa mensagem para Fernando de Souza Oliveira. Ela diz: achei que o 01, que era Anderson Torres, achei que o 01 falou bem ontem na reunião. E Fernando de Souza Oliveira responde: isento, um palavrão nenhuma. Complementou: meteu logo um 22. Ou seja, o 22 na reunião foi falado por Anderson Torres. Não há, portanto, aqui nenhuma dúvida sobre mais esse ato executório.